Você sabia que somente 3% da população brasileira fala inglês? E você sabia que nós temos o maior número de escolas de inglês no mundo? É isso mesmo. O Brasil tem mais escolas de inglês do que os Estados Unidos. Sendo que os Estados Unidos têm 100 milhões de habitantes a mais e é a meca do inglês, o lugar onde todo mundo quer fazer um intercâmbio. E mesmo assim, nós temos o maior número de escolas e o menor número de pessoas falando inglês fluente. Por que isso acontece? E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Meu nome é Mr. Teacher Paulo, seu professor de inglês, e a minha missão de vida é te ajudar a realizar os seus sonhos. Fazer com que os seus sonhos se tornem realidade com o inglês. Seja bem-vindo ao segundo episódio da nossa série Inglês da Vida Real, em que eu estou te mostrando os mitos e as mentiras que te contaram e que estão te impedindo de realizar o seu maior sonho com o inglês. Seja ele viajar com a família, crescer na sua profissão, morar fora, fazer intercâmbio ou qualquer outro. E hoje eu vou revelar os esquemas criados pelas escolas de inglês que faz com que elas ganhem dinheiro com você, mesmo sem te ensinar de verdade. E como eu fiz para aprender e chegar a dar aulas de inglês sem nunca ter feito uma aula ou ter pegado um material que fosse. Você lembra que eu te provei como os mitos que te contaram sobre falar inglês eram todos sem lógica nenhuma? Mas então por que eles começaram? Antes de mais nada, você precisa entender que esse é um negócio que dá muito dinheiro no Brasil. A por exemplo, que é a dona das escolas como entre outras, ela está avaliada em mais de 2 bilhões de reais. Bom, se você está se perguntando por que eu censurei todos os nomes que eu falei, aqui tem um motivo chamado processo, e eu não quero um. Mas na dúvida pode procurar no Google o que você acha. E eu só estou falando isso porque eu sei que as escolas vão ficar bravas comigo por revelar a verdade. E se você não aprendeu inglês ainda, a culpa não é sua, é delas. Existe um motivo para você pensar que você não consegue aprender inglês e não tem nada a ver com dificuldade de aprender. Mas antes de eu te explicar, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você já ouviu algo como: para você aprender inglês, você tem que fazer todos os exercícios da apostila e no ritmo que o seu teacher mandar? Ou você precisa fazer uma prova de nivelamento, que aqui nós temos 14 níveis de inglês para você fazer. Cada um dura 6 meses. Ou até você precisa aprender a escrever e falar ao mesmo tempo e com a mesma qualidade para ficar bom. Ou você precisa dedicar pelo menos 3 horas por dia de estudo e 1 hora de prática para ficar bom. Ou ainda, o ideal é começar quando criança. É patético. Porque jovens têm mais facilidade. Essa é terrível. Se você ouviu alguma dessas frases e isso fez com que você se desmotivasse ou até desistisse de aprender inglês, eu quero te dizer algo muito, mas muito importante. Então, take a deep breath and hear me. Respira fundo e me escute. Isso é tudo uma mentira. Ah, teacher, mas eu ouvi isso de um coordenador ou de um outro teacher numa escola que eu estudei. Mentira. Podia ser o criador da inovação de línguas. É mentira. Então quer dizer que eles estão enganando o teacher? Sim e não. Vamos à raiz do problema. O teacher e o coordenador da escola de inglês não estão enganando os alunos ou querendo o mal deles. Eu sei que os professores do Brasil são profissionais dedicados que estão querendo fazer um bom trabalho de verdade. Mas eu também sei que o próprio sistema das escolas de inglês, a maneira como ele foi desenhado, não foi feito para te fazer aprender inglês ou a falar inglês, e sim para gerar lucro. Os professores já são treinados e inseridos dentro desse sistema a partir desse desenho totalmente errado. E eu vou revelar toda a verdade agora. Eu mesmo passei por isso quando ensinei dentro das escolas. Quando eu comecei a trabalhar como professor, era como se fosse um sonho que se tornava realidade. Eu tinha aprendido inglês sozinho, sem nunca ter feito uma aula, sem nunca ter viajado para fora. Nem no meu mais profundo sonho, mais esperançoso, eu pensei que eu ia chegar lá. Eu nasci numa família que não era rica. E todo o dinheiro da minha mãe e do meu pai era para pagar uma escola particular para mim e para minha irmã. E eles se matavam para estudar nessa escola de gente com dinheiro, mas era só isso que dava. E com muito custo. Então eu nunca pude pagar um cursinho de inglês, como todos os meus outros colegas. E isso me deixava tão irritado, me sentindo tão excluído e diferente, que acabou gerando um bloqueio em relação ao inglês comigo. E por muito tempo eu achei que eu nunca falaria outra língua. E que meu destino seria ficar limitado ao Brasil ou ter um monte de problemas e depender de outras pessoas, caso eu quisesse fazer alguma viagem para fora. Até que chegou um momento da minha vida que tudo mudou. Tudo. Uma amiga me deu um DVD do Matrix, aquele filme. Então eu comecei a assistir o filme sem parar. Só mudando a língua e a legenda.
Então eu assistia, obviamente, com o áudio sempre em inglês, mas com a legenda em português, depois eu mudava para a legenda em inglês, depois eu tirava a legenda. Então eu criei o meu próprio método e assim eu acabei aprendendo. Comecei a ouvir também as músicas dos Backstreet Boys, ler revistas, ler os sites que era internet de escada, até que chegou um ponto que eu já estava falando melhor do que os alunos que estavam fazendo aquelas escolas tradicionais que eram da minha sala. E aí o tempo passou, conheci uma pessoa e ele me chamou e disse: você tem inglês não de aluno, mas para ser professor. Imagina como que eu fiquei, o rapaz que não sabia falar inglês porque não tinha dinheiro para estudar, dando aula de inglês. Mas assim que eu entrei, eu me deparei com essa realidade triste que eu estava falando há pouco. Como eu não aprendi numa escola normal, o meu método era completamente diferente desse método fossilizado dessas escolas tradicionais. Então o que acontecia? Os alunos começavam a fazer aula comigo, só queriam ter aula comigo. Então a escola que eu entrei tinha 80 alunos mais ou menos, e em poucos meses ela já tinha mais de 250. Acabei me tornando, inclusive, coordenador dessa escola. Mas aí quando eu me tornei coordenador que eu entendi a verdade triste que essas escolas de inglês não estão no business de ensinar inglês. Elas estão no business de vender livro. Elas estão no business de manter o aluno lá dentro, gerando lucro pelo máximo de tempo possível. E o que eu estava fazendo era justamente o oposto disso. Por isso que a minha meta era preparar o aluno para que ele pudesse sair da escola e voar, não ficar lá para sempre. E aí foram anos e anos de entra numa escola, faz o melhor, enche a escola, começa a trazer algo inovador, demitido, porque eu estava saindo de todo esse comércio do inglês. Passa um tempo, me torno coordenador de uma nova escola, aí a direção vem, senta comigo e fala: ei, você está ensinando demais para os alunos, nós temos que manter eles por mais tempo. Finalmente eu descobri que não tinha mais jeito. Assim eu comecei o meu caminho solo, sozinho, que acabou na criação do meu canal e depois do English Evolution, que é o nosso curso. Se você prestar atenção, toda grande rede de escolas de inglês também é uma rede de material. E isso não é só com inglês, é com todas as escolas que são franquias. Porque a escola lá da sua cidade tem um dono, o franqueado, tem um coordenador, tem alunos próprios, mas o material não é daquela escola. As escolas são de donos diferentes, mas o material vem tudo da matriz. E aí que a coisa fica complicada, porque o lucro das empresas vem desse material vendido e não das aulas. E é claro que todos os vendedores ganham uma parte da venda desse material. Então esse sistema ele foi criado e desenhado para vender material e não para fazer você falar inglês. Porque imagine que você entra numa escola e começa a falar inglês já no primeiro ano. O que acontece? Você sai, você para de comprar material, você para de pagar a mensalidade. O bom aluno, o aluno que gera lucro, é o que fica e compra material mais de uma vez por 2, 3, 4, 5, 7 anos. E é isso que cria essa cultura de dizer que você tem que fazer todos os exercícios da apostila e no ritmo que o seu teacher mandar. E assim você fica preso. Você precisa fazer uma prova de nivelamento, que existem diversos níveis que nunca acabam e cada dia você fica mais preso na escola. Cada nível vai durar 6 meses. E você precisa aprender a escrever e falar ao mesmo tempo e com a mesma qualidade para ficar bom. Então eles acabam criando uma cultura de que você tem que ser o mestre Yoda do inglês. Eles ficam falando que você precisa se dedicar pelo menos umas 3 horas por dia e mais 1 hora de prática para ficar bom. Essa é a cultura que te vende livro e te mantém lá dentro. Essa é a cultura que te faz sentir frustrado e você acha que você não consegue. E isso não tem nada a ver com a maneira como eu ensino inglês nas minhas redes sociais. E muito menos no meu curso English Evolution. Quer viajar? Eu te ajudo. Quer fluência? Eu te ensino o caminho. Você quer trabalhar em inglês? Pode deixar comigo. Só quer entender as séries, músicas e filmes que você já ama muito? Bom, você entendeu. Eu não quero você preso sem aprender, eu quero você falando o mais rápido possível e voltando só para aprender coisas novas. E não porque você não teve resultado, mas porque você teve resultado. Você pode ver isso nas histórias dos meus alunos aqui nessa página, nos comentários aqui embaixo de pessoas que já estão sentindo a diferença de anos e mais anos sendo mal acostumado pelas escolas, finalmente acabando. E você vai sentir a diferença na sua vida em breve. E é por isso que no próximo episódio eu quero te mostrar como é ser um dos meus alunos. E eu vou te dar uma aula de inglês e pronunciation na prática. Até lá, me diz aqui embaixo nos comentários que tipo de mentira e crença tá te impedindo de falar inglês no dia de hoje. Muito obrigado por assistir essa aula até o final e vamos espalhar o inglês pelo mundo. Compartilhe essa aula com um amigo ou uma amiga que precisa aprender inglês hoje mesmo. É só utilizar os botões que vão estar aqui embaixo. E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui perto desse vídeo. E como sempre, eu te agradeço muito pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu precioso tempo. E eu te vejo na nossa próxima aula. See you next class. Bye bye. E lembre-se, se eu posso, você pode.